Bom, pessoal, então, assim, já feito aqui a fala do presidente da diretoria executiva, então eu abro aí a manifestação do plenário. Há quem queira debater a matéria? Saulo, pode vir aqui à frente, Saulo. Oi? Não, só tem você até agora. Pessoal, mais algum inscrito? Seria um esclarecimento, né? Há inscritos que têm ressalvas na proposta do Conselho Deliberativo. Mas o que será feito com essas ressalvas? Porque aprovar as contas com ressalvas é uma coisa. E o que vai ser feito com as ressalvas? Proposta de encaminhamento. Depois da fala do Saulo, aí você pode sugerir os encaminhamentos nas ressalvas. E aí aprova-se a ressalva com aquele encaminhamento. Pode ser assim? Não, mas aí provavelmente a gente devolveu o dinheiro. Então o encaminhamento da ressalva e o conselho acatou as ressalvas do... Só explicando, pessoal. O Conselho acatou as recomendações do Conselho Fiscal e apresentou novas ressalvas. É claro que a Assembleia aqui pode dar encaminhamentos nessas ressalvas. Então, o que a mesa sugere? É abrir as inscrições para as falas e depois, nas ressalvas, se surgir os encaminhamentos, a gente delibera sobre os encaminhamentos. Por exemplo, tem encaminhamento aqui de devolução de dinheiro, de obstar o uso do cartão, que aí depois o presidente pode dar informe se o cartão ainda vigora. Então a gente pode seguir nessa metodologia. Primeiro faz as falas gerais e depois, se tiver destaque na ressalva, a gente coloca o encaminhamento de cada ressalva. Pode ser assim? Ok, então como inscrito, o primeiro inscrito, Saulo, Ivan, aí a Janaína está anotando. Saulo, por favor. Vou falar sobre um destaque que foi feito pela Gláucia, aí, uma devolução de um valor, que ela entende que está sendo apropriado esse valor e não deveria ser pago, né? Eu confesso que a primeira leitura eu não entendi mesmo, não, porque ficou falando que é uma cadeira da Sejus, que você vai representar a Sejus, mas que você não representa, porque o interesse é o do servidor, não é da Sejus. Meu Deus, a Sejus representa quem? O Papa? O interesse é o do servidor, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouquinho de coerência. Não estou aqui falando de devolver R$300, R$150, porque isso não me trouxe nenhuma riqueza, nem vai me trazer desgraça. O problema aqui é a interpretação que está sendo dada desse artigo. Você não pode ser ressarcido. Eu sei que é um trabalho que a gente faz gratuito e voluntário, mas a gente não paga para trabalhar. Com certeza, a Gláucia não verificou essas atas que ela está acusando, mas uma delas foi de manhã, não foi no meu horário de expediente. A outra eu estava de férias. E na terceira, Gláucia, eu estava de teletrabalho. Eu me desloquei somente para atuar em benefício de vocês, da Sejus. E digo mais, você acha que esses comitês são simples? Mas ele é comitê de metas. Se não tiver alguém lá dentro, vai passar uma meta aí para dobrar sua carga de trabalho? E aí, onde estava a Sejus? Ah, não foi, porque ele não tinha dinheiro para pagar combustível. Não pode ser ressarcido porque a Gláucia entende que só quando for interesse da Sejus, como entidade em si mesma, é um fim próprio. É isso mesmo que a gente vai dar interpretação aqui? Outro ponto que eu quero destacar. De todos esses comitês que eu estou trabalhando e estou atuando, eu acho que eu fiz umas 20, ou sei lá, mais de 20 reuniões no ano passado. Eu pedi 3 ressarcimentos. 3 dias que eu não estava no TJ. Todos os outros que eu estava lá, eu participei, atuei da forma voluntária. Agora, vamos dar uma interpretação para fazer uma contradição, para ser oposição cega? Meu Deus, eu lembrei daquele meme lá que o cara enfia um cabo de vassoura na bicicleta, cai no chão e xinga a bicicleta. É isso mesmo? É esse tipo de posicionamento que a gente quer? Olha, vocês são livres, soberanos para tomar a decisão. Mas a interpretação que vocês vão dar vai valer daqui para frente. Eu não pedi esse ressarcimento de má fé. Vocês estão dizendo que eu vou ter que devolver. Presumo que está achando que eu estou de má fé e estou me apropriando. Mas daqui para frente, se o tribunal quiser colocar um jabuti ali dentro e marcar uma reunião de manhã, e eu não tiver dinheiro para pagar, eu não vou. E vai passar e ninguém vai contraditar.
Porque eu estou aqui para trabalhar para vocês, mas eu preciso dos meios para trabalhar por vocês. Eu não estou aqui para fazer riqueza. Eu não pedi 20 ressarcimentos, eu pedi 3 dos 3 dias que eu precisei me deslocar exclusivamente para isso. E a cadeira lá, Gláucia, diferentemente do que você colocou, não é minha, é da Sejus. Eu estou lá para representar a Sejus, no interesse dos servidores, não é no meu interesse, particularmente falando, porque é meu indiretamente. Então, senhores, quanto a esse destaque, a meu ver, absurdo que foi colocado pela Gláucia, eu sugiro e peço que os senhores recusem. Não faz o menor sentido e isso é um tiro no pé. Vocês estão inviabilizando a atuação dos diretores em benefício de vocês. Vamos ponderar com muita calma a respeito disso. Obrigado, Saulo. Próximo inscrito, Janaína. Ivan, por gentileza. Toda vez que o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, faz uma ressalva, quem é soberano para discutir ressalva aqui é a Assembleia. Primeira questão. Segundo, é importante que haja qualquer ressalva e a gente tem que refletir sobre ela. Porque às vezes o conselheiro, seja deliberativo ou seja do Conselho Fiscal, ele tem uma percepção de uma coisa e não tem informações, às vezes, suficiente para dizer. Então, em dúvida, ele tem que questionar mesmo. É o dever do Conselho Fiscal, é o dever do servidor, em dúvida, questionar. E aí cabe às pessoas, no caso o Saulo, que fez uma ponderação na minha avaliação razoável, dizer, olha aqui é pertinente ou não é pertinente. Então é por isso, eu acho sim, eu prefiro ter um Conselho Deliberativo e um Conselho Fiscal que me arroche do que um que me afroche e depois vem dizer, olha, o cara roubou, eu não quero roubar. Então, só para concluir, eu não vou tomar os 3 minutos não, só para concluir, é importante sim que o Conselho Fiscal faça o seu trabalho e o Deliberativo faça. A diretoria tem que ser bem realmente fiscalizada, porque o Conselho Fiscal ajuda a gente, faz a gente errar menos. Eu não quero errar, eu quero acertar. Eu não vim fazer um trabalho voluntário como diretor administrativo por 2 mandatos, para depois falar assim, pô, vocês não fizeram nada, eu quero fazer muito, quero fazer melhor, e eu acho que toda contribuição, se houver uma exigência de normatização, de regulamentação para eventual ressarcimento, é bom que haja para clarear o futuro das próximas gestões. Colegas, olha o seguinte, ler relatório é muito chato e a gente acaba se prendendo muito à formalidade, né? Eu queria só dizer para vocês o seguinte, a gente, enquanto Conselho Deliberativo, a gente tem aquela preocupação de verificar as contas e com o intuito de ajudar a diretoria executiva. Dizer, olha, apontar, olha, aqui, como a gente tem dito sempre para a diretoria financeira, olha, os contratos não podem chegar após estar vencidos. Nós precisamos de um tempo que esses contratos sejam encaminhados para o Conselho. Então chegam os contratos em cima da hora para que eles sejam renovados, né? Essas irregularidades, todas as vezes que a gente esteve lá, junto com a diretora financeira e com a diretora de administração, a gente apontou essas irregularidades. Então tudo isso aqui que a gente está falando aqui, nesse relatório, não é nenhuma novidade, né? E eu acabei esquecendo de uma coisa, o que a gente colocou, que a gente aprova sim, mas que precisam ser tomadas providências para que isso não ocorra mais, que os contratos cheguem em tempo hábil, para que tenha uma administração, que a contabilidade seja de forma descrita, transparente, clara e objetiva, e que a gente não receba mais contratos vencidos, porque contrato vencido, ele não existe mais dentro da instituição. E eu queria dizer outra coisa, que a gente esqueceu aqui, eu esqueci de mencionar, que é a questão da devolução. A devolução está até aqui na conclusão, queria até pedir, Fernando, me mostra a conclusão aqui, que seria de 60, até hoje só devolveu apenas 60 mil, né, para o fundo de reserva, e que a gente não viu esse dinheiro, né, essa informação, e eu queria até pedir informações de que forma esse dinheiro vai ser devolvido até o final da gestão, né, como é que vai ser a programação para a devolução do fundo de reserva, que ele foi utilizado e teria que ser reposto. Queria parabenizar o Conselho Fiscal, o trabalho realmente foi excelente, realizado. Gostei quando a Gláucia estava, né, se posicionando. E quando eu escutei a fala do Saulo, eu entendi perfeitamente e concordo com ele, embora eu ache o seu posicionamento foi excelente. Tá? Agora eu queria também lembrar que o Júlio, ele não está aqui, ele também foi citado, né, na devolução de um valor de R$100 e poucos. Tá, eu só queria falar que... o Pita vai falar, mas eu vou dar meu posicionamento com relação a isso. O Júlio, ele é oficial de justiça.
O oficial de justiça, vocês sabem que ele trabalha na rua. Ficaria muito complicado para ele, por exemplo, usar o carro da associação para ir para a associação, para depois voltar para casa, para depois pegar o carro, para depois ir fazer o trabalho dele de oficial. Então, quem é oficial sabe que o trabalho é assim, é dinâmico, é toda hora, é qualquer hora, entendeu? Então, assim, eu acredito que por isso ele tenha pedido ressarcimento e não utilizado o carro da associação. Eu, por exemplo, eu já precisei de usar o carro da associação algumas vezes, né, para fazer compras das festas, em Taguatinga. Para mim é viável. O carro vai me pegar, volta, me deixa lá na minha casa de volta, no local onde eu trabalho, que é em Sobradinho. Então, para mim, é tranquilo. Agora, eu acho que para ele, para o Júlio, não é satisfatório da mesma forma que é para mim. Então, eu acredito que foi por isso que ele pediu o ressarcimento na forma de dinheiro, né? Então, é isso. Eu só queria fazer esse esclarecimento, porque ele não está aqui para se defender, né? É isso. Obrigada. Obrigado, diretora Sônia. Agora o diretor jurídico da Sejus, Rony. Está previsto, sim, no Estatuto, o ressarcimento para despesas, tá? Lá no artigo 115 do nosso Estatuto, ele, no seu parágrafo 1º, ele estabelece da seguinte forma: será permitido aos membros dos órgãos auxiliares sociais e sociais o ressarcimento ou indenização de pequenas despesas efetuadas no desempenho de suas funções. Então, é previsto, sim, dentro do Estatuto. Isso é só título de esclarecimento. E no parágrafo 2º tem a questão da resolução conjunta, que foi feito, mas que não abarcou a questão das comissões. Que isso aí isso aí já tem até um acordo nosso com o Conselho Deliberativo, que nós vamos trabalhar agora para prever essa questão e sanar qualquer outra fato desse nível aqui, tá? Então, realmente, no Estatuto já é prevista essa despesa, o ressarcimento dessa despesa. E outro ponto é o seguinte: nós estamos aqui analisando o parecer do Conselho Fiscal, né? Então, é o seguinte, eu peço encaminhamento para que a gente realmente analise o parecer do Conselho Fiscal e acate as recomendações, algumas recomendações do parecer do Conselho Deliberativo, porque o Estatuto também é bem claro, né, que nós estamos aqui na Assembleia para votar o parecer do Conselho Fiscal. Era só isso aí que eu queria passar para vocês. Próxima fala é do Pita. Eu pergunto o seguinte: nós podemos encerrar as inscrições na fala do Pita? Vamos fazer o seguinte: vamos escrever a senhora e aí deixa escrito. Se caso a dúvida for resolvida, aí a senhora retira a inscrição, só por uma questão de garantir a fala da senhora. Então, pessoal, nós vamos estar encerrando as inscrições ao termo da fala do Pita. Então, se quiser escrever, levanta o dedinho aqui, que a secretária Jana, do Deliberativo, anota, beleza? Passou a fala do Pita e encerraram as inscrições. Pita. Pessoal, em relação ao ressarcimento do vice-presidente Júlio Fontela, no valor de R$ 160, eu quero ressaltar que foi, de fato, me substituindo na época. Só ocorreu isso uma vez durante todo o ano de 2018. Foi um caso que ele precisou se deslocar para a Sejus. Salvo engano, eu estava de licença médica. E a associação sempre tem uma demanda muito grande de assinatura de contratos, cheques. Tem uma rotina grande a Sejus pelo porte da associação. E o Júlio foi, obviamente, como meu vice-presidente, destacado para me substituir. Então, esse ressarcimento aqui foi que ele utilizou, ao invés de cobrar R$ 100 por cada ida à Sejus, que tem uma resolução conjunta que prevê esse tipo de ressarcimento dentro da associação, não é nada que é feito somente pela diretoria, tem uma resolução conjunta assinada pelos 3 órgãos sociais que prevê ressarcimento. Ele optou por um ressarcimento de R$ 160, quando, se ele assim o quisesse, poderia ter optado numa semana de 5 dias por R$ 100 cada dia. Então, eu acredito que na substituição do meu trabalho, eu penso que foi justo esse ressarcimento aqui para ele, porque de fato ele se deslocou da sua casa para a associação todos os dias, né? E em relação aos contratos vencidos, eu só quero pontuar de que a diretoria vem adotando mecanismos muito bons para enviar os contratos antes do prazo de vencimento para o Conselho Deliberativo. A nossa diretora de administração está aqui, a Ângela, nosso segundo diretor, Ivan, estão aqui para poder falar mais sobre isso. Nossa diretora financeira, Fátima Orbage,
também está aqui para esclarecer. Então, não tem sido prática da diretoria executiva mandar contrato vencido para o Conselho Deliberativo. E em relação ao fundo de reserva, nossa diretora financeira está bem aqui, assina o cheque juntamente comigo todo mês. A gerente financeira da Sejus está aqui, devolvendo o dinheiro para o fundo de reserva, cumprindo as decisões que assim o determinaram. Então, em relação a isso, não há o que se falar. Os dados contábeis não chegaram na mão do Conselho Deliberativo, não porque a diretoria assim não fez, muito pelo contrário, essa diretoria, tudo que o Conselho pede, como é obrigação, nós fornecemos. É porque nós estamos praticamente sem serviço de contabilidade na Sejus. Como é que eu vou enviar um dado se eu praticamente não tenho mais serviço de contabilidade? Certo? É só isso, são esses os esclarecimentos que eu queria fazer à Assembleia. Ok, encerrada então as inscrições. Aldinon. Quero reiterar aqui os cumprimentos ao trabalho do Conselho Fiscal, né, um trabalho importante e que deu resultados no sentido de identificar pontos de melhorias na gestão financeira da Sejus, né. Em relação à questão dos ressarcimentos, nós temos aqui o parágrafo único do artigo, o parágrafo 1º do artigo 115, que foi lido pelo Rony. E, de fato, ele prevê a possibilidade de ressarcimento. Só que ele diz que isso será permitido aos membros dos órgãos sociais e auxiliares. Então, nós temos uma lacuna em relação àqueles associados que não são membros desses órgãos e que possuem ressarcimento perante a diretoria financeira. Essa é uma lacuna que talvez tenha que ser preenchida pela Assembleia. Agora, a minha preocupação, ela não diz respeito ao fato de não haver a regulamentação. Tem algum caso concreto de associado que não pertence ao órgão que pediu ressarcimento? Me parece que o colega foi não na qualidade de diretor, mas de indicado pela Sejus, como poderia ser com qualquer outro associado. Não sei se é isso. Agora, a questão é, pessoal, me parece que é um precedente inadequado a gente permitir a realização de despesas sem que haja disciplina em relação a isso. Então, é um precedente ruim. Eu estive numa reunião do Conselho Deliberativo há poucos dias e ficou decidido que haveria uma reunião conjunta entre os órgãos Conselho Fiscal, Diretoria e Conselho Deliberativo para disciplinar isso, porque o artigo 115, parágrafo 2º, diz que esses órgãos disciplinarão esse tipo de despesa em ato normativo conjunto. Então, eu acredito que, nesse caso, como não há previsão nem normatização, seria adequado para que nós não tenhamos um precedente, não criemos um precedente para que isso venha a acontecer no futuro. Nada pessoal, só eu acho que a questão é só mesmo de a gente não criar esse tipo de precedente na gestão financeira da associação. Obrigado. O Ivan pede esclarecimento. A questão é a seguinte, eu gostaria de pedir a leitura do artigo e do parágrafo para que a Assembleia pudesse ter exata ciência do que dispõe o Estatuto. Porque a gente está só falando se pode, uns falam que pode, outros falam que não pode. Mas a gente não tem, a Assembleia talvez não tenha conhecimento que diz expressamente o Estatuto, e aí a Assembleia vai poder se convencer disso. Ok, eu vou indagar a mesa se há contrariedade à questão feita. Não? Então, havendo o acatamento da mesa, passo a fazer a leitura. Artigo 115. Fica vedado a atribuição de remuneração, vantagem ou benefício a qualquer título aos membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, bem como aos membros de órgãos auxiliares, sendo considerados voluntários e relevantes os serviços prestados no exercício destas funções em prol dos associados. Parágrafo 1º. Será permitido aos membros dos órgãos sociais e auxiliares o ressarcimento ou indenização de pequenas despesas efetuadas no desempenho de suas funções ou em atividades de interesse da associação, sacados exclusivamente do suprimento de fundo mensal, com pagamento feito mediante justificação e comprovação da respectiva despesa perante o diretor financeiro, que encaminhará o relatório específico ao Conselho Fiscal,
junto com a prestação trimestral de contas. Parágrafo 2º. Resolução conjunta editada pelos órgãos sociais disciplinará anualmente os valores a serem ressarcidos a título de indenização ou ressarcimento para despesas com alimentação e combustível em atividades de desempenho do cargo. Bom, pessoal, prestado o esclarecimento, passamos à dinâmica. Então, a Gláucia agora por 3 minutos. Só mais um esclarecimento. Saulo, você estava fazendo o que lá? Você representava quem? A Sejus tem uma cadeira no comitê. E você foi para lá fazer o que? Foi isso aqui? É só um esclarecimento. Mas eu gostaria que ele esclarecesse. Ô, Gláucia, eu vou pedir então que o Saulo faça o esclarecimento ao microfone, que aí esclarece todo o plenário. Colega, vou esclarecer, porque é uma pergunta pertinente realmente. A Sejus, ela tem cadeira em vários comitês. A Sejus, tá, Jesus? Não é o Saulo, não. O Saulo nem concorreu a cadeiras lá. A Sejus tem uma cadeira. E um representante da Sejus vai a essas reuniões. Ele tem fala, ele tem voz. Inclusive, ele pode propor também, por exemplo, o comitê de metas. Vai passar uma meta lá que quer dobrar a sua carga de trabalho. A Sejus tem a obrigação de falar, mas ela tem que estar presente, por isso que ela tem uma cadeira. E alguém tem que ir lá representar a Sejus. Não é o Saulo que é membro, é a Sejus que tem a cadeira. Questão de esclarecimento. Quem representa é a diretoria. Também esclarecimento, Saulo. Foi colocado... Não, peraí. O esclarecimento é feito à mesa, e a mesa Mas aí até que o esclarecimento só está gerando. Não, está gerando. E aí eu tenho uma dúvida para perguntar para ele. Tô com uma dúvida também. Não, deixa eu te falar, pessoal. A questão do esclarecimento aqui foi feita da associada de Acuí, e aí eu pergunto se o Saulo terminou com a explanação. Tem outro. O esclarecimento. Ela que tem que ser esclarecida. O quê? Foi para lá. Não, você já terminou. Solicitaram a você que me representasse como associado. E você foi lá fazer com esse único intuito. Então ele é o representante da associação. Tá, ok. Deixa eu só retomar aqui. Ok. Então nós temos aqui mais 3 pedidos. Sônia, Júnior e Aldinor. Sônia. Foi colocado aqui por um associado que poderia qualquer pessoa ir lá para representar. Pelo que eu entendi no esclarecimento do Saulo, do diretor Saulo, ele foi na condição de representar a Sejus. Então não podia ser qualquer associado, porque qualquer associado não pode ir lá representar a Sejus. Mas qual é o pedido de esclarecimento? Não, é porque eu queria que ele esclarecesse que não pode nenhum associado, não é isso? Já foi esclarecido que a cadeira é da Sejus. Portanto, se é da Sejus, tem que ir um membro da Sejus designado para tal. Pessoal, só um momento. Já foi esclarecido aqui, tanto pelo Epitácio como pelo Saulo, que a cadeira nesta composição do comitê de metas, ela é destinada à Sejus e o Saulo foi o designado pela diretoria a comparecer a essa reunião. Ok? Que tem várias outras reuniões. O colega Juno. Eu queria só colocar o seguinte, embora se diga minha cadeira da Sejus, Saulo, a Sejus, a diretoria da Sejus, ela foi eleita pelos associados, é isso? O tribunal costuma fazer eleições para servidores para determinadas comissões. Eu fui um dos servidores eleito para uma das comissões. Eu já estou há um ano e pouco, e eu vou da minha casa, me desloco todos os dias, eu me candidatei, eu fui eleito como vocês. Nunca pedi ressarcimento. Eu entendo que eu estive lá quase 1 ano e meio indo às reuniões convocadas, com antecedência, né? E eu estive nessas reuniões. Eu fui eleito para ser membro de uma comissão para representar os servidores. Eu, o Jorge. Então eu acho que é isso que eu estou querendo levantar a questão. Precisa realmente a diretoria executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo sentar para saber aonde está essa representatividade. Vocês foram eleitos, sim, para representar os servidores, não estou dizendo não. E essas comissões, elas não foram eleitas para representar os servidores? Não caberia aí uma analogia, não, Saulo? Pensa bem nisso. Tem eu, tem o George, tem tantos outros servidores que estão participando dessas comissões e que nunca pediram esses ressarcimentos. Eu acho, ou impera o bom senso, ou aplica na prática para todos. Aldinor, retirou. Pessoal.
Pera aí, pessoal. O Aldinô estava inscrito, ele retirou o pedido, né? A administração do tribunal instou a nomear um representante, né? Sim. Bom, pessoal, vou prestar o esclarecimento que o Jailton perguntou aqui. O Jailton coloca o seguinte: se a administração do tribunal instou a administração a nomear alguém naquela comissão, a resposta da diretoria e o que está dentro do estatuto é. E aí, pessoal, eu vou prestar outro esclarecimento. O que o artigo fala, Júnior, é que o ressarcimento é para membros dos órgãos sociais e auxiliares. De modo que, se a pessoa não é membro do órgão social ou auxiliar pela redação do artigo, ainda que ela esteja representando os servidores, ela não teria direito ao ressarcimento. Por quê? Porque o artigo fala, é permitido a indenização para membros dos órgãos sociais, ou seja, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Diretoria, e órgãos auxiliares, obra, comissão editorial, etc. Então, é isso, o artigo foi lido aqui a pedido do associado Ivan. Eu pergunto se tem mais algum esclarecimento, a Ângela havia escrito. Vou ser bem breve, eu também, assim como o Saulo, eu também represento a Sejus, também represento a Sejus, também vai ser inscrito na comissão de ética e na comissão de gestão de pessoas. Então são duas, exatamente, juntamente com o Júnior lá também. Ele está lá como representante eleito, né, pelos associados, e eu estou lá na condição de representante da cadeira da Sejus. E eu vou seguir franca com vocês também. Acho que já umas 15 ou 20 também, Saulo. Nunca pedi ressarcimento. Então, assim, o que está sendo levantado aqui, eu nunca pedi ressarcimento porque eu não fiz. Pode ser declarado. O normativo precisa ser realmente determinado? Precisamos colocar? Precisamos. Mas, assim, eu quero deixar claro que nem todos os diretores pediram e não é o interesse, gente. Isso aqui é trabalho voluntário. Poucas vezes eu me manifesto aqui. Mas a gente precisa trabalhar isso aí. É só isso que eu queria deixar claro. Não é só o Saulo quem participa de Ok, obrigado. É o seguinte, nós estamos ainda na lista de inscritos. O Saulo pediu aqui direito de resposta porque foi citado nominalmente pelos colegas e várias vezes. Eu pergunto aqui à mesa. Tá. A Gláucia não concorda, o Pita vota favorável à concessão, Janaína favorável eu voto contrário à concessão porque foi citado no parecer e ele é um diretor, é munus do cargo. Como deu empate aqui, eu submeto à Assembleia a concessão ou não de direito de resposta do associado Saulo pelo prazo de 1 minuto. Já que não houve acordo pela mesa. Então, aqueles que aprovam... Pessoal, vamos entrar em regime de votação. Jailton, vamos entrar em regime de votação para... Você se considerou ofendido? Se eu não tivesse considerado, não estava aqui, né? Aldinó, ele se sentiu ofendido. O que acontece? Ele se sentiu ofendido e pediu direito de resposta. A mesa, como é composta por 4, deu empate, 2 favoráveis, 2 contrários. Então vamos submeter a Assembleia, porque vai perder mais tempo discutindo do que você votar e dar logo. Então, pessoal, aqueles que são favoráveis à concessão de 1 minuto para direito de resposta, por favor, que se manifestem. Favoráveis. Aqueles que são contrários, ok. Abstenções, ok. Declaração de voto, não, né? Não? Então, ok, Saulo, pelo prazo de 1 minuto, direito de resposta. Não vou usar 1 minuto, não, é rapidinho. Então, gente, olha, é um perigo quando você começa a fazer analogias, o meu caso, o caso de outro. Não é igual, cada caso tem que ser analisado de forma diferente. Um colega que veio aqui falar, por exemplo, ele se candidatou como servidor representante. Eu não estou lá na vaga de servidores representantes, eu estou lá representando a Sejus. E repiso, são inúmeras comissões, essa é só uma delas, comitê de metas, comitê de gestão, várias, metas de primeiro grau, comitê de orçamento, estou participando agora também, e outra, dentro de um universo de 20 reuniões, eu pedi 3 que eu não estava no TJ, as demais eu faço como a Ângela, eu não peço ressarcimento quando eu estou lá. Agora, se o outro colega prefere abrir mão desse direito disponível dele, que ele nem teria porque não está lá na qualidade de representante da Sejus,
Isso aí é uma decisão dele. Agora, no dia que eu estava de férias, estava fora, me desloquei só para isso, eu acho que eu não tenho que pagar para representá-los. Eu tenho que ser ressarcido. Eu estou fazendo isso no interesse de vocês. Conclua, Saulo. Concluído já. Ok, muito obrigado, Saulo. Bom, pessoal, então eu vou voltar aqui para as inscrições. Está escrita, você quer fazer agora? Qual que seria? É dúvida, pergunta? Se pudesse ser feita a leitura da resolução que regulamenta os valores conforme o artigo do Estatuto, eu gostaria de ouvir. Eu não sei como foi pedido para que fosse feita a leitura do artigo do Estatuto. Eu queria que fosse feita a leitura da resolução para saber exatamente o que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo o que ele recebeu para participar e por isso ele cobrou R$100 pela gasolina, pela participação, pela alimentação. Eu não sei porque o artigo é muito amplo. Pequenas despesas, se você somar o número de colegas que participam de todos os órgãos, tem que ver quanto essas pequenas despesas totalizariam depois. Acho que isso pode ser melhorado, como a colega aqui colocou. Mas a princípio a dúvida é só saber o que a resolução regulamenta, para eu saber o que eu estou aprovando, concordando ou não. Ok, como essa resolução, pessoal, é a referente ao ano de 2018, quando foi efetuada a despesa, eu vou estar procurando aqui na internet, e aí é o tempo que a conselheira faz a fala dela, e eu vou procurar a resolução para a gente poder fazer a leitura da resolução. Mas me parece que o problema não é em resolução. O problema a questão posta aqui pela conselheira é se o Saulo ele estava a serviço da ACJUS ou não. Me parece que se ele estava, não há o que se discutir se ele tinha ou não o direito. O que o voto da relatora ela levanta é que essa comissão não seria uma atribuição da diretoria e por isso. Aí ela vai falar enquanto a gente tem a resolução aqui para ler. A gente esclarece isso aí para encaminhar. Bom, gente, é o seguinte. Primeiramente, eu quero falar que eu li tudo, sim. Eu li, inclusive, a ata do tribunal, que cita que o Saulo estava lá como representante dos servidores. Não fala que ele estava como representante da ACJUS, mas sim como representante dos servidores. Então, se houve um erro na ata, ele deveria, no momento que ele assinou a ata, pedir para retificar e colocar ele como representante da ACJUS naquela ata. Mas, independente disso, eu até creio que ele estivesse lá como representante da ACJUS, mas, como aqui vários colegas levantaram, nós temos de mais de 10 comissões no tribunal. Se a gente for pagar R$100 para cada diretor que for a essa reunião, como disse o próprio Saulo, ele já foi a mais de 20. A nossa amiga disse que já foi a mais de 15, né? O Juno já foram a diversas. Imagina a gente pagando R$100 para cada diretor que vai nessas reuniões que acontece na sede do TJ, em que não há... O Saulo mesmo, por exemplo, ele trabalha na sede. Então, apesar que eu vi que ele justificou lá que ele estava num dia do teletrabalho, mas também não comprovou, tá? Ele falou, mas não comprovou. Ele falou que estava de férias, mas não comprovou. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso tudo com muito cuidado, porque vai ser muito dinheiro para pagar se a gente continuar nesse ritmo de a cada reunião da ACJUS, dentro de mais de 10 comissões do tribunal, nós vamos pagar item por item de cada diretor. Tá? Outra coisa, valor de R$100 para um gasto combustível, para um deslocamento de casa, para ficar numa reunião de 1 hora, eu acho um absurdo, tá? Mas o que eu vou fazer? É só para que os associados pensem, se a gente começar a ressarcir a todas essas reuniões, que eu como diretora sempre fui, vai ser um absurdo, tá? Antigamente, pelo menos nas diretorias passadas, nunca houve ressarcimento para o diretor cumprir o seu trabalho na sede da ACJUS. Só um momento, pessoal. Também.
Pessoal, deixa eu te falar. O pessoal aí que quiser conversar, eu vou pedir para ficar ou para descer, que atrapalha os colegas aqui que querem ouvir a conselheira falar, beleza? Glaucia. Por outro lado, o pedido do nosso vice-presidente para comparecer na sede, para exercer a função dele de vice-presidente, já que o presidente não se encontrava em Brasília naquela época, né? Eu nunca ouvi falar de ressarcimento de um valor de um tanque de combustível, porque R$ 155 é mais ou menos isso, para ele se deslocar para a sede, para exercer a função inerente ao próprio cargo. Eu nunca vi isso, gente. Sinceramente, aonde que tem essa previsão estatutária, eu não conheço, porque se cada um for cobrar, se o Ivan for cobrar para sair do Gama, para ir na sede, para assinar algum documento, eu não sei. Ele está exercendo a função do próprio cargo. Para mim, se ele precisa, ele tem que chamar o carro, né? Ou, no mínimo, chamar um Uber, que sairia muito mais barato que você botar um tanque de combustível. Próximo inscrito sou eu. Antes de eu falar, o Epitácio vai ler a resolução, ok, pessoal? Resolução conjunta número 1, 2018, de 29 de janeiro de 2018. Os presidentes da diretoria executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Sejus, no uso de suas atribuições estatutárias e cumprindo o disposto no artigo 115, parágrafo 1º e 2º do Estatuto, bem como em determinação das Assembleias Gerais de 26 de maio de 2011 e 10 de 10 de 2012, resolvem. Artigo 1º. Atualizar os valores utilizados para ressarcimento estatutário e outras despesas para desempenho de atividades inerentes ao cargo ou em função dentro dos órgãos sociais e auxiliares da Sejus, conforme tabela abaixo. Eventos. Plantões no clube social realizados pelos diretores e reuniões dos órgãos sociais e auxiliares na sede social, aos finais de semana e feriados, o valor de R$ 100. Reuniões externas ou oficiais que necessitem de deslocamento dos senhores membros dos órgãos sociais e auxiliares em assuntos de interesse da Sejus, valor R$ 100. Parágrafo 1º. As despesas previstas nessa resolução deverão ter rubrica própria no Orçamento Geral da Sejus. Parágrafo 2º. Os membros dos órgãos sociais e auxiliares da Sejus poderão solicitar ressarcimento do valor gasto com combustível em veículo pessoal, desde que tenha sido efetuado em assuntos de interesse da Sejus. Artigo 3º. Os valores da tabela acima serão reajustados anualmente no mês de janeiro. A partir do ano de 2017, o parâmetro de correção será IGPM e FGV acumulado do período. Artigo 4º. Os valores previstos nessa resolução entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições e contrários. Assinaram a resolução Epitácio Nascimento Souza Júnior, presidente da diretoria executiva, Fernando Assis de Freitas, presidente do Conselho Deliberativo, e Fernando Souza de Andrade, presidente do Conselho Fiscal. É a resolução. Com relação à ressalva do SAL, veja, ele é da diretoria, ou seja, é um órgão social. Ele estava naquela comissão representando a Sejus, porque a cadeira é da Sejus. A diretoria pode nomear qualquer pessoa da diretoria. Então é o seguinte, ele faz jus àquilo que está na resolução. O erro aí, que talvez tenha levado a Glaucia a erro, no seu relatório, seja a ata dizer representante dos servidores. Representante dos servidores pela Sejus. Porque nós temos também representantes dos servidores eleitos com voto direto. Então isso diferencia. A remuneração, o ressarcimento, é para os diretores, membros dos órgãos sociais da Sejus dessa reunião. Então, para mim, o Saulo preenche os requisitos para receber o valor conforme foi colocado na resolução. Diferentemente do Júlio, que compareceu, a resolução fala atividades externas, porque se cada vez que a gente comparece na sede da Sejus, para resolver qualquer coisinha, a gente levar a indenização, meu irmão, os presidentes estariam aqui batendo de Camaro. Batendo de Camaro. Então é o seguinte, o serviço é voluntário, a gente sabia disso quando a gente assinou o termo de candidatura.
A resolução disciplina muito claro para eventos externos que demandam deslocamento. E esse ano, essa resolução é de 2018, esse ano nós nos reunimos, né, Rony, Peter, e aclareamos ainda mais essa resolução. Agora tem um outro ponto aqui, pessoal, que eu queria colocar. Foi pago plantão duplo lá no clube, no começo do ano passado. A resolução ali dizia plantão R$100. Nós fomos verificar, estava assim, plantão, o mesmo diretor recebendo 2 vezes. Nós fomos caçar a disciplina normativa desse plantão, não existia. Não foi determinado numa reunião da diretoria, não foi disciplinado numa reunião da Assembleia, nem do Conselho. Portanto, o plantão era R$100. Só que um diretor, estando no clube um dia, ele ganhou R$100 de manhã, mais R$100 à tarde. Por quê? Porque eles disseram que o plantão é dividido em 2. Bom, o Conselho resolveu isso agora, nessa resolução, aclareou, mas está aí, não tem, pagou-se R$100 a mais para o diretor, sem uma resolução. Fernando, o problema é pagar? Não, o problema não foi pagar. O problema foi pagar sem a resolução disciplinada. Assim como o cartão corporativo. Criou-se um cartão corporativo na entidade que não foi aprovado por ninguém, nem pela diretoria, nem pelo Conselho Fiscal, nem pela Assembleia. Né, para concluir. Então, essas questões, pessoal, nós precisamos ter muita atenção para ver o efeito dessas questões e corrigir isso aí. Porque o cartão corporativo, ele tira a regra da assinatura dupla que o Estatuto preconiza. Posso fazer um esclarecimento só em relação ao documento? Sim. As atas que são editadas pelos órgãos. Essas atas nem sempre são apresentadas ao término da reunião. Elas são submetidas a uma revisão. Normalmente o presidente assina e há dificuldade em se fazer uma revisão para a inclusão de uma informação. Eu penso que a leitura da ata indicando a composição, até porque as comissões elas apresentam as cadeiras. Se você não tem a possibilidade de ter representantes desse servidor, é lógico que se temos um diretor sentando preenchendo a cadeira da associação, tem que estar lá como representante da associação. Então, a ressalva que foi feita, né, em relação à sugestão apresentada pela Glaucia, de fazer a correção na hora, fica difícil. Então, acho que pode ser um excesso de preciosismo e uma dificuldade até mesmo na aprovação de futuras despesas de comprovação, participação de reuniões. Exatamente. Então, a sugestão é que constasse antes da reunião. Constasse. É só fazer a leitura da composição. Fulano de tal pela Sejus. Não, a leitura a condição de representante da Sejus, ela não é dada por uma ata, né? Ela é dada pelo Estatuto, e não é desnecessário. Inclusive, concordo plenamente com o que o Juliano está colocando. Ter essa informação no ata, não é a ata que confere o poder aí de representante da Sejus. Você tem o ato de composição. Em relação ao que foi dito aqui agora, é um basicamente de CPS, você não tem verdade de falar. Você não se parece, você pede esclarecimento da defesa. Onde é que está escrito nada? Que não está Sejus, representante da Sejus, porque, por sorte, eu tenho todos os comprovantes que eu mandei, está aqui cristalino, olha, Saulo Ferreira Rocha, indicado pela Sejus. Estou aqui com os comprovantes, se alguém quiser ver, tá bom? A questão aqui é de leitura, não é nem questão... Saulo, o Saulo está explicando aqui, pessoal, que na ata está feito. Ok, pessoal, eu acho que é o seguinte, o voto da Conselheira Fodária, a gente vai encaminhar, beleza? Então, vamos lá, pessoal. No parecer, deixa eu pegar um parecer aqui. A primeira recomendação nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Votar os destaques e depois vota a Assembleia, beleza? A prestação de conta como um todo. E esse ponto aqui, como foi um voto apartado dela, eu coloco como último item do Conselho Fiscal, ok? A primeira recomendação do Conselho Fiscal foi a utilização de equipamentos audiovisuais próprios nas assembleias da associação. Então, aqueles que têm o destaque, se manifestem. Vocês entenderam, pessoal? O Conselho Fiscal está dizendo que nas assembleias deverão ser utilizados recursos de audiovisuais próprios. Esse aqui que a gente está vendo está alugado. Então, essa é a recomendação. Aqueles que se recomendam favoráveis a essa recomendação, que se manifeste. Contrários?
Abstenções? Ok, então foi aprovado pela diretoria, juntamente com isso. Aí a diretoria vai ter que contratar um operário. Então, a Assembleia está falando para usar. O mecanismo da diretoria que vai avaliar. Gente, é melhor fazer alguns esclarecimentos. Gente, quem é que vai operar os equipamentos? Pessoal, deixa eu te falar. Já foi votado e proclamado o resultado. Então o que acontece? Esclarecimento se pede antes. Então já foi votado. Então, se não está consciente daquilo que está votando, levanta a mão, precisa do esclarecimento. Né? Ok, pessoal? Então, recomendação 2. Realização de tomada de preço com no mínimo 3 empresas para renovação anual dos contratos da associação. Algum esclarecimento? Não? Então, em regime de votação, aqueles que acatam a recomendação do Conselho para que a diretoria, nos contratos, faça a tomada de preço de no mínimo 3 empresas, por gentileza, que se manifestem. Favoráveis? Contrários? Abstenções? Então, está aprovado. Recomendação 3. Déficit com o serviço da Xerox. Aqui, a Xerox recomenda que seja extinto o serviço de Xerox do tribunal. Aqui o Pita apresentou um destaque, que eu vou passar para ele fazer o destaque. Pessoal, de maneira bem rápida, alguns serviços, alguns postos da Sejus, a Xerox ainda é lucrativa. Está aqui a administração e a diretora financeira para comprovar. Então, por exemplo, lá no 5º andar do Bloco B, lá no Gama, lá no Fórum Léo Fagundes, onde fica o arquivo, a Xerox da Sejus ainda dá lucro. Encerrar esse serviço de Xerox nesse momento geral, encerrar de forma geral, vai gerar perda automática da arrecadação da Sejus. Então, a minha sugestão, a minha proposta nisso daqui é que se encerre o serviço deficitário, como a diretoria já fez recentemente, e que mantenham-se abertos os postos que ainda são superavitários, tendo em vista que ainda dão arrecadação para a Sejus. Os postos 5º andar do Bloco B, TJ, os 2 postos do Léo Fagundes, Gama e Sol. Veja só, pessoal. Então, a proposta do Conselho Fiscal, votada pelo Conselho Deliberativo, foi de extinguir todo o serviço de Xerox. Até porque tem um problema, né, de desfalque aí já em apuração. O destaque que o presidente da diretoria faz é para que faça a extinção do serviço, mantendo o 5º andar, os 2 postos do Léo Fagundes e o Gama. Mais alguma intervenção? Ivan e Miguel. Nominar esses 3 postos, pode ser que haja algum outro que pode ser que tenha havido um equívoco, é melhor não tocar isso. É melhor fazer a apresentação dos postos que tem um relatório no fim deste mês, ou no último mês, sem superavitário. Porque pode ser que o Gama tenha dado prejuízo, ele trabalha no Gama, pode ser que tenha dado prejuízo. Então, até o final desse mês, os superavitários serão mantidos e os deficitários serão fechados. Então, isso é uma nova proposta, ok? Eu vou anotar aqui nova proposta do Ivan. Juno. O esclarecimento, Fernando, é o seguinte: todos os equipamentos são locados. Isso. Né? Na medida em que você reduz o número de equipamentos, com certeza terá um custo maior para aqueles equipamentos que vão ficar. Se nesse estudo, viu, Ivan, vai constar já esse valor desses equipamentos, esses preços novos. Sim. Ok. Então, o Júnior, para quem não ouviu, ele está fazendo a consideração seguinte: hoje nós temos, vou dar um exemplo aqui, 15 postos. Então, a alocação para 15 postos é um valor. Se eu reduzir a alocação para 3 postos, por máquina é outro valor. O Júnior pondera isso aqui. O Miguel... Não, o Ivan já contemplou. Contemplou. Ok. Paulo Costa. O esclarecimento sobre a questão do Ivan, que você sugeriu que fosse avaliado no mês de junho. Eventualmente. Último mês, maio. Mas eu acho que assim, um mês é uma circunstância muito. Que pode estar sujeita a uma circunstância eventual. Isso deveria ser ao período de um ano, de um exercício maior, para saber se ele é superavitado ou deficitário de fato. Porque circunstancialmente, não for agora que houve. Ok. Deixa eu só colocar uma informação. Ok, eu vou só prestar um esclarecimento.
essa informação que o Pita nos trouxe já é de dados de mais de um ano. Então é o seguinte, esses 3 postos já apresentam superávit nesses 3 anos, e os outros já são deficitários. É um acompanhamento que tem, inclusive, pessoal, nosso serviço de Xerox passou por uma auditoria, inclusive com empresa de fora, por conta de algumas situações pontuais. Então, o dado que o Pita colocou aqui, que ele está informando, é que ele já é um dado concreto. Então é o seguinte, eu pergunto para vocês, tem 2 propostas. Esperar esse mês do Ivan, mantém a proposta, Ivan? Que mantém a proposta, e tem a proposta aqui do... Você retira... Então o Epitácio retirou a dele, colocou. Bom, eu estando na mesa, eu vou defender aqui a proposta aprovada tanto pelo fiscal como pelo Conselho Deliberativo, tá bom? Então é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, aqueles que acatam a proposta... Gente, eu quero só que vocês pensem nesse estudo. A questão hoje no tribunal está entrando todo no PJR. Então, que a redução da Xerox vai cada vez mais reduzida. Bom, pessoal, então nós temos aqui uma proposta contra a outra, beleza? Então eu vou primeiro aprovar. Pois não? Só complementar a sugestão dele para entender a preocupação dos mantidas as condições do atual contrato em relação aos preços. Aí seria um problema, porque é o seguinte, aí depende de uma manifestação da empresa. Se ela não aceitar... Lógico, isso a gente está aprovando aqui, Fernando. Isso. Eu acho que a sugestão dele tem que ser... tem que ser, senão vai... Ok, então, veja só, se ela não mantiver rescisão, ok, então. Então vamos lá, pessoal. Aqueles que... Então vamos entrar em regime de votação, todo mundo esclarecido? Bom, aqueles que acolhem o parecer do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo e votam pela extinção completa do serviço de Xerox, por gentileza se manifestem. Ok. Aqueles contrários à manifestação do Conselho Fiscal e do Deliberativo que se manifestem. Ok. Abstenções. Ok. Então, rejeitado a recomendação. Passamos, então, para o encaminhamento do Ivan, que é o que, Ivan? É esperar um mês de estudo e, ao final desse mês, manter os postos que apresentarem superávit, desde que se mantenha as mesmas condições de preço do contrato originário, que é o vigente. Beleza? É isso aí, Ivan? Contemplou? Beleza, então, pessoal. Aqueles que, então, aprovam esta proposta, por gentileza, se manifestem. Contrários? Abstenções? Ok. Então, aprovada a proposta feita pelo Ivan. Passamos, então, para o item 4. Contratação de empresa ou assessor técnico para auxiliar o Conselho Fiscal. Pessoal, eu queria, antes disso, dizer que é o seguinte. Essa recomendação está aqui, mas ela não deveria estar. Por quê? Porque o Estatuto já autoriza isso. Então, a Assembleia não pode votar contrário ao Estatuto. O que o Estatuto diz? O Conselho Fiscal poderá contratar assessor técnico ou perito para auxiliar nos trabalhos a análise da prestação de contas mensal e anual, emitindo relatórios ou pareceres sobre a regularidade contábil e patrimonial para a deliberação de seus membros. As despesas decorrentes do serviço prestado ao bom desempenho das atividades do Conselho Fiscal deverão estar previstas no orçamento anual autorizado pelo Conselho Deliberativo. Veja só, pessoal. Então, o Estatuto ele já diz que o Conselho Fiscal vai poder contratar, porque é um serviço técnico difícil, só que aqui o Pita está me colocando que não tem previsão orçamentária. Então, o que a Assembleia poderia fazer aqui na tentativa de modular, né? Autorizar a contratação da empresa para o Conselho Fiscal, como preconiza o Estatuto, e aí determinar a diretoria executiva que faça adequação no seu orçamento para viabilizar a contratação. Complementando a proposta do Fernando, que eu acho que fica mais fácil, nós estamos em processo de substituição da contabilidade, pessoal. Então, é o melhor momento para que a empresa que o Conselho defina como a nova, já preste esse serviço. É uma forma até de contemplar no orçamento. Para que ela auxilie. Uma outra empresa? Entendi. Por uma questão de independência. Não, tudo bem. Então, eu retiro o encaminhamento. Bom, pessoal, é porque é o seguinte, é uma empresa que faz a contabilidade da Sejus e a outra que vai associar ao Conselho Fiscal. Se for a mesma empresa, ela não vai apontar o próprio erro. Tranquilo, pessoal.
Então é o seguinte, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu só contribuiria aqui, se tivesse acordo no plenário, colocar aí, Ivan, uma proposta alternativa. Bom, a proposta da mesa, aqui, se a mesa concordar, é que a gente dê aí o prazo de 30 dias para a diretoria apresentar o orçamento, onde vai cortar, e aí para o Conselho Fiscal começar a pesquisar a empresa para ela apresentar para a diretoria, né? Aí essa é a proposta da mesa, porque a diretoria precisa organizar as finanças. E aí tem uma proposta aqui talvez diferente. Mas a minha proposta é o seguinte, normalmente quando você contrata uma empresa, ela tem um custo muito alto. E esse trabalho pode ser contratado por um contador, com registro, obviamente, com capacidade técnica para assistir conselhos fiscais. Porque na medida que você contrata uma empresa, o valor fica muito mais caro. E esse contador poderá prestar horas, por exemplo, o conselho vai se reunir uma vez por mês. Então eu cobro, sei lá, 10 horas. Esse valor vai ficar bem mais barato. Um contrato fixo para ter uma empresa vai aumentar o custo. Eu também concordo, viu, Ivan? Então é o seguinte, eu vou modular aqui a proposta da mesa para contemplar a sua. Que então seja feita a contratação pontual para aquela assessoria. Aí o Conselho Fiscal tem que falar. É porque é o seguinte, o artigo 73, pessoal, ele não fala nada sobre esse contrato. Ele só fala assim, o Conselho poderá contratar assessor técnico ou perito para auxiliar nos trabalhos da análise e prestação de contas. Ok, só que o seguinte... A presidente em exercício do Conselho Fiscal está pugnando por uma empresa fixa que assessore todo o tempo. O Ivan propôs uma contratação pontual para a reunião. Deixa eu fazer um esclarecimento. Gente, eu levo os livros, assim como os outros conselheiros, para minha casa. Eu vejo esses livros nas horas disponíveis que eu tenho para ficar. Às vezes, geralmente, é à noite, né? Então, começa às 7 da noite, vou até 11 da noite. Você imagina lá um contador do meu lado na minha casa, na hora da janta? Não consigo imaginar, porque esse é o trabalho, eu faço nas horas disponíveis. Então, como vai ser isso? Pergunto para o Ivan a hora que eu tiver que servir a janta para ele. Deixa eu encaminhar aqui, pessoal. Deixa eu encaminhar aqui, porque... Cadê o doutor Renato? Preparação. Vai dar divórcio aqui. O Ivan quer esclarecer a proposta dele. Nosso jurídico atende questões de família. Não foi isso que eu falei do tempo. O que eu disse que ao invés de contratar uma empresa, pessoa jurídica, que se contrate, que está no estatuto, um assessor técnico, um contador, pessoa física, que você vai prestar 10 horas, 4 horas. Na minha casa ele não vai ficar enquanto eu estiver lá. Com certeza. Bom, pessoal, eu acho que eu entendi a proposta. Porque aqui fala assessor técnico ou empresa, né? Então, o que o Ivan está colocando é a modulação. Contratar um assessor técnico para ficar à disposição do conselho o tempo que ele precisar. Isso, todo o tempo. Ok, pessoal. Então, todos esclarecidos, pessoal? Então, em regime de votação, a proposta da mesa, juntamente com o Ivan, é a contratação de um assessor técnico a ser feita pela Sejus no prazo de 30 dias, que é o mesmo prazo da adequação orçamentária. Aqueles que concordam, por gentileza, se manifeste. Contrários, abstenções, salvamos um casamento. Olha só. Olá. Questão de onde? Ah, sim. Não, eu só estou lendo o título, não estou lendo nem o relatório. Entendeu? Bom, essa era a última recomendação. Bom, nós temos aqui a recomendação do voto apartado da Gláucia, que requer a devolução dos valores de R$ 155, é isso mesmo? Isso. Que requer a devolução pelo vice-presidente e também, você vai manter, Gláucia, se você quer retirar o voto do Saulo? Então vai manter. Então vamos lá, pessoal. Olha lá. Os destaques da Gláucia em voto apartado. A realizar a devolução de R$ 155,60 pelo vice-presidente, uma vez que compareceu à sede da associação e não em desconformidade com a resolução. Que ela aponta aqui, beleza? Todos esclarecidos? Ok? Então, aqueles que acatam a recomendação do Conselho Deliberativo e também do Conselho Fiscal no voto apartado da Gláucia, por gentileza, se manifeste. Você quer contar aí, cara? Tá, vamos lá. Contrário. Contrários, abstenções, salvamos um casamento. Olha só.
dê para otimizar as leituras. Ah, sim. Não, só falei o título. Estou vendo bem que não é Eu percebi. Entendeu? Bom, essa era a última recomendação. É o seguinte, se der vai dar divergência na mesa e vai contagem. Então vamos lá. Eu vou sugerir aqui que alguém, 2 companheiros venham aqui para a gente realizar a contagem. Então, pessoal, vamos lá. Repetindo, vou pedir que não se veja. Você vai fazer a contagem do favorável, o Júnior acompanha, beleza? Aqueles que são favoráveis ao acatamento da ressalva da Glaucia, da devolução de R$ 155,60 pelo vice-presidente, por gentileza que se manifeste.